Olá pessoal, nessa primeira aula nós iremos ver uma introdução sobre o que é Rust e justamente para contextualizar todos vocês sobre onde vocês estão metendo o nariz de vocês. Bom, eu vou fazer isso da seguinte forma. Primeiro eu vou dar uma descrição do justamente um conceito, digamos assim, do que é o Rust, o que é essa linguagem de programação. Depois eu vou explicar como que ela foi originada de um problema num elevador. Como que um elevador quebrado, você pode estar se pensando, como que um elevador quebrado fez com que o Rush surgisse? Bom, vou explicar para você. Também vou pincelar qual que é a ideia por trás, qual que foi a filosofia, os objetivos foram propostos com a criação do Rust e também por que ela está tão em alta. Eu já mencionei no último slide que Rust é uma linguagem de programação e até aqui eu não me surpreenderia nem um pouco se todos vocês soubessem que Rust é uma linguagem de programação. Mas nós estamos aqui para justamente aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês, então eu gostaria de adicionar um pouco mais a essa definição que você provavelmente já tem na sua cabeça. Essas coisas que eu gostaria de adicionar é que é uma linguagem de programação compilada, moderna, ou seja, ela realmente é bem recente, pelo menos quando você coloca em efeito comparativo com outras linguagens de programação. É de código aberto, que é um fato extremamente importante na condição do Rust. É focada em desempenho, segurança e também concorrência, que basicamente é a capacidade de lidar com diversas tarefas ao mesmo tempo. Aqui, acho que pode ser a parte que vai mais intrigar vocês, mas como de fato um elevador quebrado fez com que o Rust surgisse? Bom, a explicação ela é muito simples. Tudo começa lá em 2006 com o Graydon Hoare e depois de um dia assim, realmente bastante cansativo do Graydon, que trabalhava na Mozilla, ele decidiu que ele ia passar no mercado ele ia sair do trabalho, ia passar no mercado para fazer uma janta em casa, para comer um negócio legal, porque realmente o dia tinha sido muito estressante. Quando ele estava chegando no apartamento dele, ele se deparou com um elevador que estava inoperante. E o motivo pelo elevador não estar inoperante foi devido a uma falha no software. Bom, até aí tudo bem, né? Problemas acontecem, mas havia um detalhe, ele morava no 21º andar. Então realmente era um grande problema. Naquele momento ele pensou, pô, é ridículo, né? Como que nós, desenvolvedores de software, ou enfim, pessoal da computação no geral, não temos a capacidade sequer fazer um elevador que funcione sem travar. E nesse momento que ele estava com muita raiva, ele também sabia, já identificava que provavelmente o motivo para aquele software ter travado era por questão de memória. E ele chegava a essa conclusão justamente pelo fato de que ele imaginava que aquele software devia ser programado em C++, ou em C, que são justamente linguagens de baixo nível que permitem que os programadores eles escrevam códigos que rodam muito rápido e são bastante compactos. O problema é que essas linguagens de baixo nível elas permitem ao desenvolvedor a capacidade em fazer a gestão de memória do programa. Isso faz com que seja muito fácil a introdução acidental de algum bug de memória e justamente erros como aquele podem ocorrer. E até um ponto importante aqui é que a Microsoft ela estima que 70% das vulnerabilidades que eles possuem no código-fonte deles devem-se justamente a esses tipos de erros. Erros de memória que estão escritos em linguagens justamente de baixo nível, que permitem que o desenvolvedor erre, né? Então, ele chegou no apartamento dele, depois de subir aqueles 21 lances de escada, ele deu uma descansada. Enfim, todo mundo é de Deus, né? 21 lances de escada não é fácil. Ele é um desenvolvedor ainda, talvez não fosse aquele cara muito atlético. E ao invés de ele ficar lá parado e ficar reclamando só sobre o problema que ele tinha tido, ele tomou uma decisão diferente naquela noite. Ele abriu o computador dele e ele começou a projetar uma nova linguagem de computador. Uma linguagem que ele esperava, pelo menos, que se tornasse possível escrever códigos pequenos, rápidos e sem bugs de memória. Ele chamou essa linguagem de Rust, que justamente é uma homenagem a um grupo específico de fungos que
ele, segundo até o próprio autor, eles são super projetados para a sobrevivência, porque eram fungos que são extremamente resistentes a qualquer tipo de coisa. Bom, como eu mencionei inicialmente, ele trabalhava na Mozilla. E em 2009, a Mozilla ela começou a patrocinar esse projeto, justamente porque ela enxergava um grande potencial nesses problemas que o Graydon estava tentando resolver, que era a questão de lidar com uma memória, lidar com a memória com mais segurança e sem afetar o desempenho de softwares que precisavam ter uma latência baixa, ou no caso da questão da segurança de memória, em casos de softwares que eles eram muito críticos, que eles não poderiam quebrar. Algum tempo depois, então ali no meados entre 2010 e 2012, o compilador Rust ele passa por diversas reescritas, ele amadurece como projeto e surgem alguns conceitos que eu diria que são os pilares dessa linguagem de programação, que é o sistema de propriedade e o sistema de empréstimos. Então, a gente vai ver mais para frente, mais detalhadamente, do que se trata esses dois sistemas, mas você já pode ter ouvido falar deles como o sistema de ownership e o sistema de borrowing. Em 2015, ocorre o lançamento do Rust, versão 1.0, que, bom, foi um marco que realmente consolidou a linguagem com uma base estável. Ali ela foi lançada basicamente para o mundo. E a partir desse momento, todas as versões, ou seja, a partir de 2015, todas as versões, elas são uma evolução dessa versão 1.0 inicial, mantendo compatibilidade com o código já existente. E para vocês terem uma noção, hoje no dia que eu gravo esse vídeo, o Rust está na versão 1.84.1. Em 2016, para frente, o Rust ele começa, ou seja, logo depois do lançamento, ele começa a ganhar tração, ele começa a ganhar ele começa a ter uma adoção bastante crescente, principalmente na indústria, incluindo empresas como Dropbox, como Cloudflare, e também a Microsoft, e outras empresas bastante relevantes. E a comunidade também ela começou a abraçar a linguagem e expandir o ecossistema, criando muitos crates, bibliotecas, ferramentas que realmente aumentam bastante a produtividade das pessoas dos desenvolvedores que usam Rust no dia a dia. Em 2020, o projeto ele evolui cada vez mais com a comunidade aberta e começa a ter uma governança própria. Contudo, a Mozilla continuava apoiando o projeto, mas o Rust ele começa justamente a ganhar ainda mais tração porque a comunidade ela não parava de contribuir e não para de contribuir. E atualmente o Rust é reconhecido justamente por esses problemas que o Graydon ele queria resolver. Então ele é reconhecido pela sua segurança de memória, pelo alto desempenho e por ter diversos recursos que facilitam o desenvolvimento de sistemas concorrentes e robustos. E também uma fundação independente, a Rust Foundation, coordena atualmente e promove a linguagem no contexto global. Então tem a RustConf, que é uma conferência bem grande de Rust, e diversas outras conferências, tem a conferência aqui na América Latina também. Então, realmente, foi um crescimento bastante significativo em pouco tempo. E um outro ponto importante, eu acho que é uma coisa bastante interessante de mencionar, é que o Rust ele vem ganhando com uma linguagem de programação mais amada pelos desenvolvedores há 8 anos seguidos. Então, realmente, essa proposição, essa ideia que tinha por trás do Rust e os problemas que ele visava resolver, de fato, ele era um problema, ele resolveu de uma forma bastante cirúrgica e por isso que as pessoas gostam muito dessa linguagem. E eu, particularmente, sou dessa estatística, então faço parte dessa estatística, então é muito visível e quando você conversa com outras pessoas que codam em Rust, que a partir do momento que você supera a curva de aprendizado, que assim, querendo ou não, é difícil, você acaba realmente se apaixonando pela linguagem, tendo muito gosto de codar em Rust, porque realmente é muito bom. Bom, agora passando para esse ponto de qual é a ideia por trás do Rust. Bom, o Rust ele foi criado com alguns objetivos bem claros em mente. O primeiro deles é a questão da segurança de memória, como eu já mencionei anteriormente. Só que é com um detalhe, sem garbage collector.
Então, vamos lá. O que é um garbage collector? Um garbage collector, ele é, numa tradução livre, um coletor de lixo. E, basicamente, é um sistema que gerencia a alocação e a liberação de memória em algumas linguagens de programação de uma maneira automática. Então, ao invés de o programador ele precisar explicitamente alocar e desalocar memória, o garbage collector ele se encarrega disso. Então, nas linguagens de tipo C e C++, o desenvolvedor ele tá sempre preocupado em evitar com que ocorra um memory leak, por exemplo, e ele esqueça de desalocar uma memória. Só que em linguagens de alto nível que utilizam garbage collector, você não precisa se preocupar com isso. Então, a experiência de desenvolvimento ela fica muito, muito melhor. Então, falando aqui sobre algumas vantagens, né, da utilização de um garbage collector. Então, o garbage collector, ele faz com que, basicamente, você tenha um desenvolvimento muito mais simplificado, justamente, você não precisa se preocupar com isso. E o outro ponto é que tem menos riscos de vazamento. Então, desde que a linguagem ela esteja com um runtime, também com um código, né, bem implementado, é provável que o garbage collector elimine a maior parte dos problemas e não vai esquecer de liberar a memória, então não vai ter problemas de memory leak. O ponto é que, bom, a presença de um garbage collector ela é problemática. E o principal ponto é justamente em virtude da performance. Então, é provável que ocorra pausas e também haja imprevisibilidade. Porque justamente nos momentos que o garbage collector ele vai dar aquela verificada no teu código, que vai ser em momento que o código está em execução, podem ocorrer algumas pausas. Então, que elas são as famosas stop words, aumentando bastante a fluidez da execução do programa. E também tem a questão de uma sobrecarga de desempenho, porque a execução contínua do garbage collector, então ele fica diversas vezes verificando em runtime, ela consome mais CPU inevitavelmente. E isso pode impactar na performance dos aplicativos que principalmente são sensíveis às respostas, porque isso aumenta a latência, basicamente, do teu aplicativo. Então, o ponto é o seguinte, você não precisa, no caso, imagina, você tem uma segurança de memória sem ter um garbage collector. Ué, como? Isso é um milagre, né? Não pode ser. E, bom, o Rust ele faz isso porque ele quer unir aqui o melhor dos dois mundos. Ele quer unir justamente o fato de você conseguir, de certa forma, não precisar ficar ali controlando muito em cima a memória, e porque ele quer que você tenha uma experiência boa, mas ao mesmo tempo ele quer que ele tenha desempenho. Então, o compilador do Rust, ele faz toda essa verificação e ele procura por todos esses possíveis erros, essas possíveis vulnerabilidades do seu código em momento de compilação, não em momento de execução do seu código. Então, essa é uma vantagem muito boa e um objetivo que o Rust ele queria, que desde o início ele queria ter, e sabendo que isso realmente geraria muitos bons resultados. Bom, um outro ponto, um outro objetivo era a questão do alto desempenho. Então, a linguagem ela nasceu para ser tão rápida quanto o C e o C++, né? Não faria sentido criar uma linguagem justamente para competir com C e C++ e ela não ser tão rápida quanto, né? Permitindo que haja um controle direto sobre os detalhes da educação de memória e uso de hardware, porém sem perder a segurança de memória. Então, esse foi um ponto realmente bastante positivo assim, que o Rust conseguiu trazer. E, então, como eu já mencionei, então, realmente um diferencial assim, bastante significativo, principalmente pensando, cara, na experiência de desenvolver. A questão da concorrência segura, então, o Rust ele introduz conceitos de propriedade e de empréstimo que ajudam a evitar muitos problemas, como os data races. A ideia, basicamente, é permitir que os desenvolvedores tirem proveito das aplicações que são concorrentes e paralelas, mas que eles tenham menos riscos e menos bugs, e que menos bugs sejam inseridos no código acidentalmente. Então, um ponto importante que eu acho que é relevante explicar o que é uma data race, né? Uma data race é basicamente uma corrida de dados. Então, ocorre quando
duas ou mais threads, ou processos, você pode pensar dessa forma, acessam a mesma área da memória ao mesmo tempo. E daí, pelo menos uma dessas realiza uma escrita. Se não há um tempo de coordenação, né, apropriado, como um bloqueio, ou um outro mecanismo de sincronização entre esses dois processos, é muito provável que a memória ela fique inconsistente, aquele valor ele fique inconsistente, ou que ele seja corrompido. Então, a Rust, justamente com esses sistemas de propriedade de Boring, consegue evitar que isso ocorra. Um outro ponto é a eficiência e a previsibilidade. Então, com a ausência do runtime pesado, por causa do Garbage Collector, o Rust ele tem uma alta previsibilidade no uso de recursos. E isso faz com que ele seja muito útil em contextos que tenha restrições. Então, restrições bastante fortes. Então, sistemas embarcados, por exemplo. Ou também onde a performance é muito crítica. Então, aplicações de sistema com servidores de alta carga. E o último ponto seria a questão de ferramentas e ecossistemas voltados para a produtividade. E isso é um ponto muito legal, porque desde o início o Rust ele traz uma ferramenta de gerenciamento de pacotes, que no caso é o Cargo. Que assim, long story short, é tipo um Yarn e um NPM. E também testes integrados e também uma comunidade muito ativa. Então, esse conjunto ele foi justamente pensado para elevar a produtividade e facilitar bastante a adoção da linguagem em diversos cenários. Então, aqui eu tenho que fazer referência, por exemplo, a crates.io, que é um site que você consegue ver, tipo, basicamente, diversos crates, diversas ferramentas, tipo módulos, que nem no TypeScript, que você pode utilizar no seu código e realmente tem bastante código pronto ali. E é bastante fácil, assim, de você interagir, é uma ferramenta muito boa, assim, sabe? E agora eu quero passar para fechar essa aula, no porquê que o Rust está tão em alta, né? Porque eu dei diversos motivos aqui, mas o que justifica, então, né? Bom, a justificativa é que, justamente, ele combina dois mundos. Ele combina o melhor do mundo das linguagens de nível baixo, que é a questão do desempenho e do controle que você tem sobre aquele programa, e também o alto nível, as linguagens de alto nível, que você tem mais segurança e uma produtividade maior, então umas abstrações também mais claras. Então, o Rust ele vem justamente para unir essas duas coisas e ele faz de uma maneira bastante majestosa, eu diria. E existem diversos usos que você pode utilizar com o Rust. Então, em quesito de serviços back-end, então web services e APIs de alta performance podem ser escritos em Rust justamente para lidar com uma grande quantidade de requisições, com uma menor latência e consumo de memória. Então, ferramentas como Actix, Rocket, Warp são frameworks populares para a questão de servidores webs. Tem o Axum também, que é uma ferramenta muito interessante. Eu, particularmente, utilizo no meu dia a dia um framework que é o LocoRS, que é basicamente um Ruby on Rails em Rust, e que também é uma ferramenta que é maravilhosa, muito rápida e faz com que você se preocupe muito mais com a arquitetura do back-end que você está fazendo do que você se preocupe em ficar otimizando um código específico, porque a própria linguagem já é muito rápida. Então é realmente bastante interessante, é bem gostoso de codar. Ferramentas de linha de comando, então as famosas CLIs, então o Rust é cada vez mais utilizado, principalmente nessa parte, com ferramentas de CLI, que são bastante rápidas e seguras. Então o RipRap, que é uma ferramenta de busca de texto, o Exa, que é um substituto do LS, do terminal, né? Então, que são exemplos bastante notáveis, bastante famosos, de ferramentas com um bom desempenho e memória bastante segura. Um outro ponto também é a questão dos sistemas embarcados, né, e também a IoT, devido a um baixo consumo de memória, como eu já mencionei, também a alta previsibilidade, o Rust ele é muito atrativo para esses dispositivos, então sensores, microcontroladores, enfim, existe um grande ecossistema que tem bibliotecas, frameworks, focados justamente nesse desenvolvimento bare metal, né? Microcontroladores como ESP32, ARM Cortex, enfim. Uma outra aplicação também é para navegadores e motores de busca, então o Firefox da Mozilla incorporou em algumas partes o Rust,
principalmente para reforçar a segurança e a estabilidade do navegador. O Servo, um projeto também que é experimental de motor de navegação, também foi originalmente escrito em Rust, né? Então, existe uma área existe aplicação aqui nesse aspecto também. Também sistemas de operacionais e virtualização, então tem diversos projetos experimentais nessa área também, que criam kernels e hypervisors em Rust para explorar a sua confiabilidade na camada mais fundamental dos sistemas, digamos. Então, empresas como a Microsoft e a AWS têm investigado o Rust para a infraestrutura de sistema de virtualização e segurança, virtualização segura, desculpa. Por fim, mas não menos importante, blockchain e criptografia. Bom, a gente está aqui basicamente para isso, né? Enfim, a gente vai estar lá entrando um pouco para codar em Polkadot, mas é uma das principais formas de utilizar Rust hoje em dia, que é em blockchains. Então tem diversos projetos aí, projetos como da Parity Technologies, que é o Substrate, que a gente vai ver, também fazem parte desse cenário de blockchain. Solana também é um caso bastante que utiliza Rust. Basicamente seria isso para essa aula. Na próxima aula a gente vai ver com um pouco mais de detalhe como que o Rust ele oferece esses diferenciais que eu mencionei durante essa aula. Então a gente vai ver um pouco mais na teoria como que funciona essa questão do ownership, do borrowing e também a Zero Cost Abstraction. São conceitos bastante interessantes e que vão dar uma base bem legal para a gente entrar na parte de código mesmo no futuro e vocês arrasarem e gostarem bastante dessa linguagem que nem eu gosto. Até mais!